Sejam todos bem-vindos ao programa Curiosidades. Este é o programa que estamos a estrear hoje, 13 de junho de 2020, com o propósito de trazer informações à comunidade em geral. Chamo-me Ramos Sabonete, da televisão Tsakane. Hoje, como Dia Mundial da Consciencialização sobre o Albinismo, nós temos aqui nos nossos estúdios da televisão Tsakane o Arnaldo. Bem-vindo. Muito obrigado, em primeiro lugar. Agradecer a honra, não é, de me fazer presente a este programa. E é com imenso prazer, não é, que dirijo-me a este programa. Dizer que chamo-me Arnaldo João Nassi, não é? E venho aqui para falar um bocadinho daquilo que é ser albino. Muito obrigado pela disposição. Nós vamos conversar hoje acerca do albinismo. Como primeira questão do dia de hoje, Arnaldo, como é ser albino? Bom, eu diria que ser albino é ser normal, de princípio, não é? É ser normal. Vamos aqui trazer, não é, de uma forma generalizada este contexto, não é? Ser normal. Ser normal é igual a viver numa sociedade, não é? Conjunta, não é? Junto a outros indivíduos. Pois embora, albinismo significa, em algum momento, não é, defeito, não é, na produção de melanina, não é, que por sua vez melanina é que se responsabiliza, não é, por aquilo que é a coloração da pele, dos olhos e ainda dos cabelos. Dizer também, reiterar ainda que esta melanina que se apresenta, não é, de uma forma, não é, reduzida para todo indivíduo que tem, não é, esta condição genética. Ainda podia eu ainda dizer que é um problema, não é? É um problema quando levado a cabo ainda pelos pais, ainda pela sociedade inserida este indivíduo. Mas em suma, dizer que é isto, ser albino, é simplesmente viver com uma fraca produção de melanina, mas por este motivo, havendo necessidade deste mesmo indivíduo usar algumas precauções, como chapéu com abas, em algum momento, refiro o meu chapéu que eu trago, por exemplo, sombrinhas, não é? Refiro-me a casacos, roupas com mangas, exatamente refiro-me a casacos como o meu, não é? Camisas, não é? Como estas, não é? Evitar exposições de calções, em algum momento, não é? Numa altura em que o sol se faz sentir. São formas de precaução para todo indivíduo, aquele que tem esta condição, não é, genética. Muito obrigado. De recordar que estamos a estrear na televisão Tsakane o programa Curiosidades. Queremos aproveitar também este momento para agradecer aos nossos parceiros, em particular a J Langa Multiservice, que tem nos apoiado, tem patrocinado o nosso programa, assim como a nossa televisão, para ir avante. Hoje, 13 de junho de 2020, estamos aqui a abordar o nosso primeiro tema neste canal, que tem a ver com o Dia Mundial sobre a Consciencialização do Albinismo. Arnaldo, como albino, tem tido barreiras na sua vida? Pronto, eu gostava mesmo de falar em volta destas barreiras num sentido generalizado. Diria que todo indivíduo, não é, que vive com o albinismo apresentam todos, a maioria, um grupo idêntico de barreiras, não é? A primeira barreira que todo indivíduo, não é, poderia, não é,
ter é em relação à comunicação com a sociedade. Não é? Em relação à sociedade, em alguma ocasião, porque a sociedade ainda não o assume assim como ele é, e em algumas ocasiões isto cria uma autodiscriminação em que o indivíduo chega até ao nível de não se assumir pessoalmente perante esta sociedade. Então, esta é uma barreira que todo indivíduo que vive com albinismo tem que, em primeiro lugar, não é, combater esta barreira, aceitar-se a si mesmo, não é, pela condição genética e física em que se apresenta, não é? E isso é que fará com que os outros também o aceitem, porque a mudança não começa com os outros, mas sim começa conosco. Então isto serve também, não é, de estímulo para todo aquele que acha, não é, que não tem direito. Eu ainda volto a reiterar que tem direito, não é, neste dia de hoje. É justamente um dia em que devem ser, não é, trazidos a cabo, não é, todos os direitos, não é, que todo indivíduo tem. E isto me recorda uma passagem que o Samora Moisés Machel vinha trazendo, não é? Em que lutava pela união, não é, dos povos, e lutava para que todas as crianças subissem a montanha, não é? Sem ali haver isenção de cores e de raças, talvez, etnias, mas a intenção era de unir as crianças, serem apenas crianças. Exatamente. Então é este ponto que eu venho a trazer. A ONU viu realmente que havia uma necessidade de inteirar-se melhor, não é, em relação a este assunto, por isso agradeço. Exatamente. Ok. Queremos recordar que dia 13 de junho é o dia identificado pelas Nações Unidas para se celebrar os direitos humanos, em especial os direitos da pessoa albina. Arnaldo, que é o nosso convidado de hoje, gostaríamos de saber de ti se já sofreu alguma discriminação na sociedade por ser albino. Primeiro, mais uma vez, obrigado por poder partilhar, não é, este assunto, mas é aquilo que eu vinha dizendo, não é? Quando a pessoa, não é, posiciona-se socialmente, não há espaço, não há espaço para tal. Em particular, eu nunca vivi de uma forma direta este tipo de ação, porque sempre me fiz presente à sociedade, não é, firme naquilo que eu era e que eu estava fazendo. Então, mas já vi, não é, ocasiões com outras pessoas sofrendo este problema, mas também porque elas também já vinham, não é, do seio familiar, já traumatizadas, diria melhor, não é, porque se este papel não parte de casa com os pais, cuidadores de crianças, não é, de consciencializar esta criança de que ela é muito normal e que simplesmente ela tem que ter uma vida normal. Ela não consegue sair do seio familiar com esta ideia. Se as pessoas mais importantes a dizem que não pode ir brincar porque ela é diferente, é claro que quando ela sair para brincar vai ser diferente. Exatamente. Então é muito importante reiterar ainda as crianças, ainda que elas sejam, não é, com esta condição, que elas são muito iguais às outras, apesar da diferença da tonalidade de pele. Exatamente. Exato. O Arnaldo está a nos falar algo muito bonito que, na verdade, muitos não têm como conhecimento. É sempre bom aprendermos algo novo. Continuando com a nossa conversa, vamos falar de mitos, pois há muita coisa que tem se dito por aí acerca desta condição de ser albino. Arnaldo, ou podemos lhe tratar de Nadinho, né? Pode ser, né? Ok, Nadinho. Tem-se dito por aí que ser albino é transmissível. É verdade isso, que ser albino é transmissível? Pronto, em primeiro lugar, não é? Dizer que sou Arnaldo, sim.
mas mais conhecido como Nadinho, não é? Não é? Perante a sociedade, não é? Em que eu estou inserido. Em segundo, abordar esta questão, diria, sensível, não é? Sensível e que não deixa de ser importante. Em relação à transmissão, não é? Em relação à transmissão, diria que esta é uma condição, não é? Genética, não é? Em que não é transmissível, digo, de uma forma de pessoa para pessoa. Mas eu podia até dizer de uma forma mais profunda, que podia até ser de alguma forma hereditário, de alguma forma. Como? Desde o momento em que a partir dos pais hajam lá alelos recessivos, não é? Porque há a combinação de alelos, existem alelos dominantes, alelos, não é? Recessivos, que eles é que transportam esta informação genética responsável pela produção, não é? De melanina, não é? Que vem a ser, não é? Esta coloração de pele, cabelo e olhos. E também ainda a falar da retinina, não é? A retina é que vem a ser aquele movimento involuntário, né? Dos olhos. Então, isto não é transmissível, não é? Não é transmissível, mas simplesmente acontece quando lá há presença, não é? De alelos recessivos, não é? Vindo dos pais. Okay. É uma explicação muito científica que até eu me confusionei. Mas temos também mais uma informação que gostaria de saber se é mito ou não. Dizem por aí que os albinos não morrem, mas sim desaparecem. O que é que tem a dizer acerca desta informação? Em relação a esta questão, eu gostava de trazer a Bíblia, o primeiro livro, o livro sagrado, okay, não é? Para que todos os moçambicanos consigam, não é? Recordar e refletir em relação a isto. Dizer que Deus Todo-Poderoso, não é? Criou o céu e a terra, não é? Sim. E neste âmbito em que criou o céu e a terra, Ele criou os seres vivos, não é? Lá. E dentre esses seres vivos, dizem que Ele criou o homem à sua semelhança, não é? E como todos nós sabemos, depois do homem ter feito algo que não estava previsto, não é? Naquilo que era a vontade de Deus, não é? Deus então, pronto, disse ao homem que ele ia morrer. Exato. Devido àquilo que era o seu ato, não é? Em relação à vontade de Deus, não é? Então, como sanção, o homem deu esta particularidade de simplesmente não ter uma vida eterna. Exatamente. Então, isto vale mesmo para pessoas vivendo com albinismo, não é? Então, dizer que elas estão sob o comando divino, estão sob o comando de Deus, elas também não têm vida eterna. Ok, muito obrigado. Bonita explicação e muito bem convincente e muito fácil. Então, por favor, caros telespectadores, vamos tirar a nossa mentalidade não certa. Todo ser vivo morre. Último ponto nesta parte dos mitos. Fala-se que, ou falou-se ou ainda fala-se que partes do corpo de um indivíduo albino proporciona riquezas, onde de um tempo para cá houve um elevado índice de raptos dos indivíduos albinos. O que é que tem a dizer acerca disso? Será que de facto a parte de um albino, a parte de um corpo de um albino proporciona riqueza? De princípio dizer que sinto muito pela forma na qual a sociedade tem se destacado em termos de ser não humana, não é? Exato. E acreditar que um ser, não é, da mesma espécie pode ser tirado da vida com o intuito de beneficiar a vida do outro. E eu podia ainda reiterar que isto não é verdade. A própria Metram, não é?
que lida diretamente com esta particularidade assume que estes atos são desumanos e não são verídicos. A medicina também não é convencional, não é? A medicina convencional também, não é? Não acredita que isto pode de alguma forma ter um benefício na vida do outro. Por mais que tenha, não sei se seria justo a retirada da vida de um ser riqueza para o outro, não é? Nada justifica, quer dizer, os fins não justificam os meios. Quer dizer, estamos a querer dizer que não é possível, não é? Que uma parte de corpo de um indivíduo possa trazer riquezas para o outro. E o outro não pode ficar feliz em ter que tirar a vida simplesmente em prol da sua riqueza. Exatamente. Obrigado. Muito obrigado. Estamos a conversar com o Arnaldo, mais conhecido por Nadinho. É normal o indivíduo albino ter problemas de vista ou visão. Gostaríamos de saber que consequências isto pode trazer na sua vida. Na verdade, como eu vinha dizendo, não é? Este movimento, não é, involuntário, não é, dos olhos, não é, do indivíduo, não é, que vive com albinismo, ele influencia bastante na sua vida social, não é, acadêmica ainda, talvez até profissional. Ainda que este indivíduo possa estar numa sala de aulas, não é, junto às outras crianças, mas elas não estão em pé de igualdade, porque este é um indivíduo que em algumas ocasiões ele pode estar à frente e ainda não conseguir enxergar como deve ser. Mas os professores, em algumas ocasiões, por talvez não terem bases, não é? Alguns e outros deste assunto, podem não perceber porque que o aluno está à frente e ainda continua sem ver direito aquilo que é matéria. Isto poderá, não é, numa outra ocasião, proporcionar um aproveitamento baixo e o professor não perceber o porquê, porque aparentemente é um aluno atento, mas como resultados não tem um aproveitamento satisfatório. Então é imperioso que os professores também levem a cabo esta particularidade de perceberem as pessoas com as suas diferenças, porque numa sala de aulas temos vários indivíduos com diferentes, vamos lá dizer, problemas visuais, não é, de saúde e pronto. Então este indivíduo vai fazendo a sua classe, não é? E após feita a sua classe, não é? A sua, vamos lá dizer que consegue fazer a sua 12ª classe, não é? De 12ª para frente, já é a sua próxima barreira na vida, porque não é possível fazer o ensino superior sem estar conectado a uma plataforma digital. Vamos precisar de computadores ali, mas este indivíduo tem problemas de visão. E muitas das vezes, aquilo que acontece em África, em Moçambique em particular, é que essas famílias são carenciadas. São famílias que não têm recursos, não têm computadores e o que consegue é ter um telefone. Então, e este telefone nem sempre é dado a esta criança, porque não se acredita que ele é capaz de conservar este telefone como deve ser, devido à sua dificuldade em algumas ocasiões. Então, vamos lá, ele termina a 12ª e quer ingressar para o ensino superior. No ensino superior, é preciso que lá também exista esta parte de atenção da parte dos cuidadores, dos pais. É preciso também que daquele que é de direito, aquele que é de direito, que acha que pode fazer alguma coisa, que faça, não é? Porque a maioria deles, a maioria de nós, a maioria de cidadãos vivendo com esta condição, não dispõem de condições para prosseguir com seus estudos. E por não poderem prosseguir com os estudos, isto proporciona um futuro não próspero.
são obrigadas a posterior estar expostas ao sol, não é? A fazerem trabalhos braçais que envolvem força e que envolvem também estar neste mesmo sol que elas não podem. Isto, estar exposto ao sol provoca envelhecimento precoce, não é? E câncer de pele e ainda a cegueira, que são as principais barreiras da vida do indivíduo vivendo com esta condição genética. Muito obrigado. Estamos a conversar com o Arnaldo Unadinho, que está a nos falar acerca do albinismo, hoje, 13 de junho de 2020, que estamos também a celebrar o Dia Mundial da Consciencialização sobre o albinismo. Saímos e fomos ter com algumas ou uma senhora que é mãe de uma criança albina. Vamos acompanhar o seu depoimento acerca deste tema. Boa tarde, eu sou Benta Domingos, da província de Gaza, concretamente em Xai-Xai. Cá estou eu para testemunhar a correlação dia 13, Dia Mundial do Albinismo. Como sabeis todos que Dia Mundial do Albinismo é o dia em que se comemora o Dia do Albino. E cá estou eu para testemunhar com relação às mães que rejeitam os seus filhos quando são albinos e essas pessoas que matam crianças albinas. Outras mães não deixam as crianças ir à escola, outras não cuidam delas. Criança albina é uma criança que nós devemos cuidar. O que a gente quer, ou que essa criança quer é cuidado. Os cuidados são não deixar se expor ao sol. Quando se expor-se ao sol, não levar muito tempo. 2, não sair à rua sem roupa de manga comprida. E, essencialmente, não é qualquer tecido também. Tem que pôr uma blusa de algodão. Porque quando põe uma coisa de cetim, aquilo aquece e depois vai lhe criar outra alergia. Mas nada requer a criança. O que requer são esses cuidados. Come tudo. Aqui na minha casa ela come tudo. Porque ela dá apetece comer. Porque é esse má intenção, assim um pouco nascer assim com se expressar. De que a criança não pode comer marisco, não pode comer carne de porco, tem que tomar banho com água da praia. Minha filha nunca tomou banho com água da praia. Se vai tomar banho, vai mergulhar com todos. Nunca lhe dever água da bacia, dizer que tem que pôr água da bacia, da praia ou salgada para a criança tomar banho, nunca. E protetor, porque é necessário. Por isso, vamos celebrar dia 13 como uma data qualquer que se celebra, incentivando as mães que têm filhos albinos, que devemos pôr as crianças à vontade, nada de fechá-lo lá dentro, dizer que não pode ser visto porque é uma criança, sei lá. Qual é essa criança que é especial? Não tem uma criança especial, é uma criança normal, chega aqui a brincar com a mãe dela. Como é esse apelo que eu trago para vir informar que deixa de preconceito, vamos cuidar dos nossos filhos. Estamos de volta depois do depoimento que foi dado pela dona Benta, que é mãe de uma criança albina. Continuando com a nossa conversa, que cuidados, embora já falou de forma assim superficial, agora vamos aprofundar um pouco sobre os cuidados que o indivíduo albino deve tomar ou ter. A pessoa vivendo com albinismo tem que se fazer as ruas, não é? Trajada de roupas, não é? Com mangas, chapéu com abas, sombrinhas, não é? E até mesmo nos pés, sapatos, não é?
coisas que a protejam, não é? De qualquer contacto que exista entre a radiação solar e o seu corpo. Porque este problema, este contacto facilita aquilo que é o envelhecimento precoce, não é? A cegueira e o câncer de pele. Então, é mais por aí. Ok, está certo. Estamos a conversar com Arnaldo. Passando para a próxima questão. O que tem a dizer a todos os albinos ou pais de indivíduos albinos que não seguem esses cuidados, que não seguem estas orientações que foram deixadas com vista a não ter problemas futuros que aqui foram mencionados? Pronto, primeiro eu gostava de dar um pequeno ditado que eu teria ouvido em outra ocasião, que dizia assim: os pais ajudam os filhos a dar os primeiros passos e os filhos ajudam os pais a dar os últimos passos. Mas se um pai não consciencializa ao filho, não é, a necessidade de proteger-se, num futuro breve não terá filhos para contar esta história. Então, é muito importante que os pais primeiro ajudem os filhos nesta questão de entender, não é? Por que devem se proteger, por que não podem simplesmente andar, não é? De roupas interiores, roupas sem mangas, às ruas, em horas em que o sol se faz sentir. E se os pais conseguem fazer perceber, consciencializar as suas crianças, então aí há um futuro para estas crianças, há um futuro para estes pais. Aconselhar também aos irmãos já crescidos que infelizmente não percebem a necessidade de usar estas roupas, que a questão aqui é proteção, em primeiro lugar. Exatamente. Eu acredito de princípio que existem roupas que ficam-nos bem, não é? Sejam também de mangas. Seja uma questão de estilos, acreditem, existem também estilos usando roupas com mangas, usando sapatos, fazendo-se às ruas. Chapéu, é uma questão de estilo andar sem chapéu? Não, existe também estilo andando com chapéu. Então é preciso que percebamos essas questões. É preciso que também usemos óculos escuros em algumas ocasiões quando nos fazemos à rua, não é? Porque também ajudam-nos a afastar a cegueira das nossas vidas. Exatamente. Muito obrigado, Arnaldo, ou seja, Nadinho. Estamos já no fim do nosso programa. Este programa que é estreado hoje, 13 de junho, para trazer mais informações à comunidade acerca das informações que passam na nossa sociedade. Mas como nós estamos sendo assolados pela pandemia do Covid-19 a nível mundial, nós também não vamos deixar de mencionar este aspecto. Caro convidado, o que é que tem a dizer a toda a comunidade que está neste momento aflita e sem saber o que fazer porque a Covid-19 está a atuar? Pronto, primeiro, não é? Endereçar isto diretamente a meus irmãos, os que vivem com albinismo, dizer que o uso de máscaras é mais uma vantagem, não é? De nos proteger a parte facial, não é? De alguma forma. E então acabamos não queimando até os lábios, pronto, até talvez o nariz, não é? Que é propenso também a estas queimaduras. E segundo, esta questão é uma questão do mundo inteiro, é uma questão em que o mundo não está a conseguir lidar de uma forma direta com isto aqui, porque ainda morre-se em todo o mundo. Diria eu ainda que é uma questão em que, em primeiro lugar, é preciso que cada um de nós, não é, ore a Deus, peça a Deus para que Deus afaste este mal das nossas vidas, porque isto recorda-me a questão de Noé, quando foi dito para construir a arca, e alguns não conseguiram obedecer a Deus, e quando Deus trouxe o dilúvio a essas pessoas, não conseguiram escapar do dilúvio. Somos ditos para ficar em casa, todos nós. Por favor, fiquemos em casa, porque o dilúvio
a que se refere a passagem outrora na Bíblia é este, não é? É este Covid-19. Então fiquemos em casa, saiamos em questões extremas, não é? E ao sair usemos as medidas, não é? De precaução trazidas. E muito obrigado. Muito obrigado. Antes de terminar, gostaria de mandar um abraço aos meus amigos, em particular a Edma, ao Milton e a Dina, que são os mentores da Associação Amor à Vida a nível nacional, são os membros sêniores da Associação Amor à Vida, que defende os direitos dos albinos a nível nacional. Em forma de encerramento, o que é que tem a dizer e o que é que tem a deixar? Dizer viva 13 de junho e que temos todos direitos, não é? Quem acha que não tem direito, saiba que tem direito, não é? Todos têm direito de estar maritalmente, todos têm direito de fazer-se a uma escola, têm direito de candidatar-se, não é? A emprego, a passo de igualdade de todos. E dizer que saudações à família, saudações ao meu filho, minha esposa em particular, saudações a colegas profissionalmente, de serviço, não é? Saudações a meus irmãos, pais e amigos. Obrigado. Muito obrigado. Chegamos à reta final do nosso programa Curiosidades. Queremos agradecer a J. Langa Multiservice por estar sempre a nos apoiar, a Sabasb Produções por editar os nossos programas e até a próxima. Fiquem bem. Eu sou Ramos Sabonete da televisão Tsakani. Adeus. Até a próxima.